Bom, gente, vamos à aula número 4, que fala de decomposição de fatores primos. O professor Rezende está falando com vocês. Só que antes da gente entrar nesse assunto, em decomposição de fatores primos, vamos ter que relembrar o que são os números primos. Números primos, o que é um número primo? É quando o número é divisível por ele e por 1. Então, 2 é divisível por 2 e por 1. 3 é divisível por 3 e por 1. E o 4? Não, 4 não é divisível só por 4 e por 1, é divisível por 2 também, então 4 não é primo. 5 é divisível por 5 e por 1, então é primo. O 6 é divisível por 2 também, então não é só por 6 ou por 1. Então, para ser número primo, tem que ser divisível por ele mesmo e por 1. Por isso, o número 1 não entra como número primo, porque esses dois algarismos de divisibilidade, ou seja, o próprio número e o número 1, eles não podem ser iguais, então o número 1 não é um número primo. Então nós temos aqui alguns números primos, né, que são infinitos. Então seria 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai por aí à frente. Então daí decomposição em fatores primos. Para a gente chegar também a esse assunto, nós temos que relembrar regrinhas de divisibilidade. Então, vou apresentar algumas regrinhas bem básicas de divisibilidade. Por exemplo, todo número é divisível por 1. 5 é divisível por 1, 0 é divisível por 1, 10 é divisível por 1, 152 é divisível por 1, todo número é divisível por 1. Quando é que um número é divisível por 2? Quando o número é par. Então, basta ser par para termos certeza que o número é divisível por 2. Então, 12, que é par, é divisível por 2, dá 6. 2.508 é par. Então, é divisível por 2, vai dar 1.254. E divisibilidade por 3. Como é que um número é divisível por 3? Basta que a soma dos algarismos desse número seja múltiplo de 3. Peguei aqui o número 1272. Nossa, um número enorme. Será que ele é múltiplo de 3? Vou somar algarismo por algarismo. 1 mais 2 mais 7 mais 2. Veja, 1272. Somei os algarismos e deu 12. 12 é divisível por 3. Então, se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, significa que esse número é divisível por 3. E de fato dá 434. Quando é que um número é divisível por 5? O número é divisível, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, 1205 terminou em 5, é divisível. 370 terminou em 0, é divisível. 435, 170, 225, terminou em 0 ou em 5, é divisível por 5. Divisibilidade por 7. Bom, essa aqui tem um pouquinho mais de cuidado para fazer esse critériozinho aqui. Nós vamos fazer a diferença entre o dobro do último algarismo e os demais. Essa diferença tem que dar um múltiplo de 7. Então, eu vou pegar o último algarismo e os que sobraram, vou fazer o dobro do último e a diferença com os que sobraram, que tem que dar um múltiplo de 7. Vamos ver aqui no exemplo. 161. 161. Vou pegar o último algarismo, que é o 1. Faço o dobro dele, dá 2. O que sobrou? Sobrou 16. Então, 16 menos o dobro do último dá 14, que é múltiplo de 7. Aqui, 203, pego o último dele, 3. O dobro dele dá 6. O que sobrou? Sobrou 20. Então, 20 menos o dobro do último, que é 6, deu 14, que é múltiplo de 7. Então, 161 é múltiplo de 7, é divisível por 7. 203 também é divisível por 7. 840, vamos ver. Pego o último deles, é o 0. Faço o dobro, 2 vezes 0, 0. O que sobrou? 84.
84 menos 0 dá 84, que é múltiplo de 7. 84, e é facinho, que é um número pequeno, 7 vezes 12 dá 84. Então, 840 é divisível por 7. Gente, tem muitas outras regrinhas, né? Como nós vimos lá, também tem diversos números primos. Então, para cada número primo, já tem regrinha associada de divisibilidade. Um mais complicado que o outro, um mais simples. Tá? Basta você pesquisar na internet esse títulozinho, que é Regras de Divisibilidade ou Critérios de Divisibilidade. Vamos entrar então no nosso assunto de hoje. Vamos decompor um número em fatores primos. Então eu vou botar 4 exemplos. 1.200, 650, 400, 624. Vamos ver como é que a gente faz essa decomposição aplicando as regrinhas que nós estudamos até agora. 1.200 é divisível por 2 porque é par, dá 600. Divido por 2, dá 300. Repara que são números pares. Divido por 2, dá 150. Que divido por 2 dá 75. Bom, agora 75 não é par. O próximo primo é 3. 5 mais 7 dá 12. A 12 é divisível por 3. Então, 75 é divisível por 3. Divido 75 por 3 dá 25. 2 mais 5, 7. 7 não é divisível por 3. Então, qual é o próximo primo? É o 5. 25, termina em 5, é divisível por 5, que dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Então, repare que 1.200, decompondo em fatores, eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores 2. 1, 3 e 2 fatores 5. Então, 1.200 pode ser escrito como sendo o produto de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Letra B, 650. É divisível por 2, dá 325. Terminou em 5, é divisível por 5, dá 65. Terminou em 5, é divisível por 5, deu 13. E 13 é um número primo divisível só por ele, dá 1. Então, 650 vai ser o quê? 2 elevado a 1, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 13 elevado a 1. Vamos à letra C. 400. É par, divisível por 2, dá 200, divido por 2 dá 100, divido por 2 dá 50, divido por 2 dá 25. E agora, termina em 5, divido por 5 dá 5, que divido por 5 dá 1. Então, 2 elevado a 4, 5 elevado a 2, então 400 é igual a 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Agora, o 624 é par. Divido por 2 dá 312, que divido por 2 dá 156, por 2 dá 78, por 2 dá 39. 3 mais 9, 12, é divisível por 3. Então, por 3 dá 13, e 13 é primo, que só é divisível por 13, que dá 1. Então, 624 igual a 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1 vezes 13 elevado a 1. Então, com a aula de hoje, nós aprendemos a decompor um número em seus fatores primos. O nosso próximo passo é falar de MMC e MDC. Até a próxima aula.